Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém? Eu quero convidá-los para a gente ler um texto que está na carta de Paulo aos irmãos em Éfesos, a carta cujo nome é Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, eu vou ler de novo do verso 1 até o verso de número 6. Efésios, capítulo 1, de 1 a 6. Diz o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor por tua palavra e pela oportunidade de meditarmos nesta palavra nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco e que a tua palavra encontre guarida, lugar, espaço em nossos corações, e que nós a recebamos com alegria como palavra de Deus, e que teu Espírito fale conosco nesta noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos encha de alegria, que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor Deus nos habilite a fazermos a tua vontade e pregarmos o teu evangelho, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu passei praticamente 2 semanas sem falar sobre esse texto. Nós estamos expondo, na verdade, a carta de Paulo aos Efésios, e eu vou rever algumas coisas que eu falei, né, para a gente dar prosseguimento. A gente vai ver que a primeira coisa que nós vamos ver no texto, e que nós podemos ver a respeito da carta, é que esta carta, ela é uma carta escrita por Paulo. Ele dá sua credencial logo de início, né? Ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ele fala quem são as pessoas para quem ele está escrevendo. Ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que moram em Éfeso. Provavelmente essa carta circulou ali na região, não só na cidade de Éfeso, mas em outras igrejas ali na proximidade. Paulo escreve essa carta da prisão. Ele não diz isso, mas ele está preso quando escreve esta carta, e ele diz que ele deseja, aqueles irmãos, graça, paz da parte de Deus, e ele diz que esse Deus de quem ele deseja graça e paz para eles é nosso Pai, né? E essa graça vem da parte dele e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro que não é um Deus qualquer, não é uma divindade qualquer, mas que esse Deus, embora seja ele todo-poderoso, seja ele soberano, excelso, único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, esteja ele sentado sobre um alto, sobre um trono, e reine soberanamente sobre tudo, sobre todos, Paulo diz que ele é o nosso Pai, certo? E aí, do verso 3 em diante, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que esse Deus também é
o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, ele deixa claro que nós somos irmãos em Cristo um dos outros e irmão também de Cristo. Nós fazemos parte dessa linhagem, né, divina, porque logo lá na frente ele vai dizer que nós fomos adotados por Deus. Deus nos deu e ele nos adotou em Cristo Jesus. O verso 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E eu quero dar uma ênfase aqui a esse versículo 4, embora eu já tenha falado sobre eleição, né, em um domingo anterior. Ele diz: olha, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele está falando que, e a gente sabe, a gente aprendeu aqui, que quando a Bíblia fala de eleição, a Bíblia não está falando de escolha de um mandatário, né, de um governante, de um governador, de um presidente, prefeito ou alguém similar. A Bíblia, a palavra elegeu aqui a ideia de que Deus escolheu alguém ou algumas pessoas para a salvação e ele o fez desde a eternidade. Portanto, o que ele está dizendo é que nós que somos filhos de Deus, que somos irmãos de Jesus e ao mesmo tempo servos dele, nós fomos escolhidos por Deus desde a eternidade. Portanto, a nossa salvação não é resultado do nosso esforço, não é resultado da nossa tentativa de agradar a Deus. A nossa salvação não é uma retribuição de Deus a algum ato de bondade nosso, não depende das obras que façamos. Nós não somos os agentes da nossa própria salvação. O agente da nossa salvação, aquele que nos escolheu desde a eternidade, é o próprio Deus. E aí há uma coisa interessante aqui, é porque o texto diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo existisse, antes que Deus criasse o mundo. E é claro, nós estamos numa igreja evangélica, nós somos crentes em Cristo Jesus, e nós somos, portanto, também criacionistas, né? Nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus, que nós não somos resultado da evolução, não somos um acidente cósmico, nós somos criados por Deus. E fomos criados, o texto diz que antes que Deus criasse o mundo e nos criasse, ele já tinha nos elegido, nos escolhido para sermos dele. Antes de que todas as coisas existissem, na eternidade, ele nos escolheu e nos separou, digamos assim, para ele próprio. Só que o texto diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Nele quem? Seria a pergunta que a gente poderia fazer para o texto. E é claro que a leitura dos versículos anteriores vão nos mostrar que nós fomos escolhidos nele, na pessoa de Jesus. O que Paulo está dizendo é que Deus nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, o que aponta também para o fato de que Jesus, conforme nós cremos, e a Escritura fala, Jesus é Deus, e que ele sempre existe desde a eternidade, assim como o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, um só Deus, que existe desde a eternidade. Jesus não foi alguém que passou a existir, digamos assim, a partir do seu nascimento virginal, né, e há quase 2000 anos atrás, mas ele existe desde a eternidade, e nele nós fomos eleitos. Agora, embora Paulo não diga isso, João vai nos ajudar a entender melhor ainda esse texto. Se você for para João capítulo 17, você pode ver isso depois, não precisa você abrir esse texto agora. Em João capítulo 17, você vai encontrar Jesus falando e dizendo que nós
éramos de Deus e que Ele nos deu a Cristo Jesus. Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não me der. Na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João deixa claro que nós passamos a ser de Jesus, nós fomos dados a Jesus, porque nós já pertencíamos a Deus. Então, não é que nós passamos a pertencer a Deus quando nós fomos encontrados por Jesus, ou quando nós fomos dados a Jesus, ou quando nós fomos salvos por Ele. Nós já pertencíamos a Ele, nós já éramos dele desde a eternidade, e Ele nos ofereceu a Cristo Jesus. É por isso que ele diz que, João 17, ele deixa isso muito claro, quando ele fala sobre esse assunto. E ele vai dizer para nós, em João capítulo de número 17, que ele está falando da oração sacerdotal, ele está orando pela igreja, pelos discípulos, mas ele deixa isso claro, né, de que nós não fomos encontrados naquele momento, né, que nós não éramos pessoas desconhecidas de Deus, mas ao contrário, nós pertencíamos a Deus e nós fomos dados a Cristo Jesus pelo próprio Deus. Então, quando ele diz que nós fomos eleitos nele, fica claro que nós já pertencíamos a Deus, fomos dados a Ele. João vai mostrar, vai interpretar essa verdade para nós, mas também fica claro que não há possibilidade de salvação senão através da pessoa de Jesus. Não há um outro meio de salvação, não há um outro caminho para Deus, não há uma outra possibilidade de reconciliação com Deus. Ninguém pode ser salvo senão através de Jesus. Nenhuma religião pode salvar o homem, nenhum esforço humano pode levar-nos à salvação. Não há como reconciliar-se com Deus senão através de Jesus. Ele é a única possibilidade, Ele é o único meio, Ele é a única solução oferecida por Deus para que nós nos reconciliássemos com Deus e para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados e livres da condenação, da morte e do inferno. Isso é interessante porque às vezes há aqueles que pensam assim: nós fomos eleitos desde a eternidade, então a gente não precisa fazer absolutamente nada, a gente pode viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, a eleição não pode ser revogada, e aqueles que vão ser eleitos vão ser salvos independente de qualquer coisa. Mas não é assim. Aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus, e eles precisam encontrar-se com Cristo Jesus, e para encontrar-se com Cristo Jesus é preciso que o Evangelho seja pregado, ou seja, ele elegeu os seus desde a eternidade, ofereceu-os a Cristo Jesus, mas ele também determinou ou predestinou todo o meio, né, através do qual nós haveríamos de encontrar-nos com Ele, reconciliar-nos com Ele, através de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, com que finalidade nós fomos eleitos? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós somos eleitos, escolhidos com Deus, com que finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem, o texto poderia dizer que ele nos elegeu para a salvação, e há outros textos que dizem isto, mas aqui especialmente Paulo está lembrando para mim e para você que nós fomos eleitos por ele, que nós fomos escolhidos antes da eternidade
para sermos santos e irrepreensíveis. Na palavra, na verdade, parece-nos que Paulo está falando a mesma coisa, né? Apenas repetindo, quando ele diz santos e irrepreensíveis, seria basicamente a mesma coisa, e é basicamente a mesma coisa. O que Paulo está dizendo é que nós fomos escolhidos por Deus para termos uma vida santa, para vivermos uma vida santa. Vejam bem, a escolha, a eleição, não é para que tivéssemos possibilidade de sermos santos, mas a escolha foi feita para que a santidade se tornasse uma realidade na minha vida, na sua vida, não uma possibilidade. Veja bem, não fomos eleitos para que houvesse uma possibilidade, para que quem sabe pudéssemos ser santos. Não, nós fomos eleitos para que esta realidade, para que essa santidade se tornasse uma realidade em nossa vida, porque nós fomos eleitos para a santidade e nós somos encontrados por Cristo Jesus para que essa santidade se torne uma realidade na nossa vida. E aqui, muitas vezes a Bíblia e o Novo Testamento se refere aos crentes, à igreja, às pessoas que estão na igreja, que se encontraram com Cristo como santos, e a palavra lá é hagios, né? E a ideia de santo é de alguém separado para uma finalidade específica. Se a gente olhar, por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento em especial, nós vamos ver que a Bíblia fala de pessoas que foram separadas para Deus. Fala dos sacerdotes, por exemplo. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus pediu a Moisés que separasse os primogênitos para ele. Então, os profetas também eram separados, os reis também eram separados. A ideia, portanto, de santidade é de ser separado para Deus. O que o texto está dizendo é que Ele nos elegeu e nos separou para Ele. Portanto, a nossa vida deve ser vivida, ou deveria ser vivida, para Ele, o tempo todo. Todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, tudo que nós somos e tudo que nós temos deveria estar à disposição dEle, porque nós fomos separados para Ele. Embora estejamos neste mundo, nós devemos viver nesse mundo, de maneira que a nossa vida aponte para a santidade dEle e aponte para o senhorio dEle sobre a nossa vida. Agora, o texto é como se falasse de santidade posicional, né? Eu estou usando aqui a expressão de santidade posicional. Em Cristo, todos nós somos separados para Deus, mas ele fala também da santidade experimental, ou processual, porque ele diz santos e irrepreensíveis. Nós somos separados por Deus, ou separados para Deus, somos santos em Cristo Jesus, mas nós precisamos viver de forma consoante a esta bênção de termos sido separados por Ele desde a eternidade. Ou seja, eu sou santo porque eu fui escolhido por Deus, separado por Deus para Ele, mas eu preciso viver de forma santa também. De maneira que eu preciso viver na luz, porque a Bíblia diz que Cristo é luz, e luz e trevas, né, dá a ideia de santidade ou falta de santidade, no caso o contrário, as trevas. Eu preciso viver na luz, eu sou luz e preciso viver na luz e preciso espargir a luz de Cristo para outras pessoas. Santo e irrepreensíveis diante dele em amor. Há uma outra informação nesse texto aqui que eu reputo como de uma das mais importantes informações que nós temos na Bíblia e nesse texto aqui. Porque o texto diz, olha, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A gente precisa entender que a eleição
a justificação, o encontro com Cristo, a conversão, tudo isto acontece com uma finalidade. Qual é a finalidade? Alguns poderão responder: a finalidade é de sermos salvos, libertos do inferno. Também, mas eu diria que esta é um objetivo secundário até, porque o objetivo principal de tudo que Deus fez por nós é de vivermos em comunhão com Ele. Se nós olharmos para o Éden, por exemplo, voltarmos para Gênesis, o livro de Gênesis, e olharmos para a história que a Bíblia conta lá da queda dos nossos primeiros pais, nós vamos ver que o texto diz que no princípio havia uma relação harmoniosa e de comunhão entre Deus e os seus filhos, Adão e Eva. O texto vai dizer lá que eles se encontravam todo dia na viração do dia, final da tarde, conversavam, tinham comunhão, né? O texto não diz sobre o que eles falavam, né? Mas o texto diz que havia prazer e comunhão entre eles. Havia um relacionamento entre eles que era prazeroso tanto para Deus como era prazeroso para os nossos primeiros pais. Mas a Bíblia vai mostrar, e o texto vai mostrar, que o pecado entra na história da humanidade. E quando o pecado entra, a primeira coisa que o pecado faz é criar uma ruptura, uma separação entre nós e Deus. A comunhão que havia entre eles é quebrada. E o texto vai dizer que Adão, quando estava próxima da vinda do horário que Deus costumava encontrar-se com eles, o que é que Adão faz? O texto vai dizer que Adão se esconde de Deus, foge daquele encontro, ele fura a agenda, ele não vai encontrar-se com Deus, porque Adão já não tem mais, a comunhão para ele já não é mais prazerosa, mas ela é pesarosa, quem sabe, né? Ela é revestida agora de medo, de terror, de angústia. Adão sabia que aquele encontro com Deus ia confrontá-lo com o seu pecado, e ele foge de Deus, e assim a humanidade e os seres humanos vêm fugindo de Deus e afastando-se dele durante toda a história, o tempo todo e sempre. E só há uma possibilidade de haver restauração desse relacionamento, e essa possibilidade e essa restauração só acontece através de Cristo Jesus na vida daqueles que foram eleitos por Deus desde a eternidade, escolhidos por Deus desde a eternidade para serem seus. Portanto, o texto vai dizer para mim e para você que o que Deus deseja de mim e de você é restaurar o nosso relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você. Deus não quer que você seja apenas salvo, liberto das garras do diabo, de Satanás. Deus não deseja que você seja apenas um nome na lista daqueles que irão para os céus. Mas Deus espera, deseja, quer, almeja ter intimidade com você, ter comunhão com você, se relacionar com você. E Cristo é o elo de ligação entre nós e Deus. Ele é a pessoa que nos reconcilia com Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Ele envia também o Espírito Santo, que habita em nós, que é Deus em nós, e que possibilita essa nossa comunhão e esse nosso relacionamento constante com Deus. Logo, pressupõe-se que um cristão que não tem prazer na comunhão com Deus, alguma coisa está errada na sua vida. A sua conversão talvez ainda esteja em processo. E às vezes um processo muito longo, né? Porque tem cristãos que estão de 10, 15, 20, 30, 40 anos de crente e que ainda está nesse processo, se arrastando
nessa relação com Deus, não entendendo ainda, né, de que ele foi chamado, eleito por Deus, escolhido por Deus desde a eternidade, que ele já pertencia a Deus antes de encontrar-se com Cristo Jesus, que foi encontrado com Cristo para que esta eleição, né, se concretizasse na sua vida, mas que ele foi chamado por Cristo Jesus para voltar a ter comunhão com Deus, para viver em comunhão com Deus. E assim como Adão, que esperava, Adão e a sua esposa, que esperavam Deus na viração da tarde para conversar e para relacionar-se com Ele, a nossa alma deve almejar essa presença de Deus todos os dias. A nossa alma deve querer isso, deve desejar isso. E nós só podemos desejar isso, experimentar isto, se nós usarmos os meios de graça que estão à nossa disposição. Precisamos, portanto, fazer com que faça parte da nossa rotina diária, da nossa vida diária, da nossa rotina, a leitura da Bíblia, a oração. Precisamos todo o tempo todo, estar na presença de Deus, buscando comunhão com Ele. Eu nunca fui católico praticante, eu me converti na adolescência, então não conheço muito bem as coisas do catolicismo, mas eu sei que tem um instrumentozinho que eles chamam de terço, né? Que é cheio de bolinhas, né? E os católicos que usam o terço, cada bolinha daquela é uma oração que eles fazem, né? E alguns a gente às vezes encontra na rua, na fila do banco, uma senhorinha lá com o terço na mão, e ela vai com aquelas continhas, passando ali a mão naquelas continhas e balbuciando. Ela está orando, ela está conversando com Deus. E aqui, por favor, não precisa a gente entrar na questão de se ela está fazendo certo ou não, se ela conhece a Deus ou não. A ideia não é essa. A ideia é de que aquela pessoa que eu quero colocar aqui, é que aquela pessoa mesmo, no dia a dia, nos labores da vida, né, fazendo as atividades do dia a dia, ela está de alguma forma tentando se reconectar com Deus, ou está em comunhão constante com Ele. E essa deveria ser a ideia. Nós deveríamos o tempo todo estar com a nossa mente voltada para Deus, o nosso coração voltado para Ele, tudo que nós pensamos, falamos, todas as nossas ações deveriam ser feitas para o louvor, glória dEle e em nome dEle, para honrá-lo de alguma forma. Mas o texto também vai dizer: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Aqui é uma discussão se esse amor se refere ao texto posterior ou ao texto anterior, né? Mas a ideia é que em amor Ele nos predestinou, né? Alguns estudiosos afirmam que em amor aqui, quando diz fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor e nos predestinou para filhos, alguns dizem que esse em amor está se referindo à predestinação, outros falam que está se referindo à eleição, mas a verdade é o seguinte: o que o texto ensina para nós, o que a Bíblia ensina para nós, é que a eleição se deu por conta do amor de Deus para conosco, um amor que nós desconhecíamos, um amor que nós não merecíamos e que não merecemos ainda, um amor que foi dado para nós gratuitamente. A eleição não é resultado de qualquer ação humana, não há meritocracia aqui, não há mérito, né? Pode ser que lá no seu trabalho, lá no seu emprego, na empresa onde você trabalha, no lugar onde você está empregado, o teu chefe, ou a tua chefe, o teu patrão, ou a tua patroa, né, o coordenador lá da área, veja o teu trabalho e diga: olha, essa pessoa, ela produz mais do que os outros,
ela trabalha mais do que as outras pessoas, ela merece, né, um aumento de salário, ela merece subir de cargo, ter uma posição diferente. Isso é meritocracia. Só que aqui, a escolha não se deu por meritocracia. E eu quero só repetir o que eu já disse aqui, com uma certa ênfase. Não dependeu da onisciência de Deus. Ou seja, Deus não me elegeu lá na eternidade, porque Ele sabia que eu seria um sujeito muito bonzinho aqui. Um excelente filho, um irmão maravilhoso, né, um pai extraordinário, incomparável, né, um esposo único. Claro, tudo isso é verdade, mas não foi por isso. Não foi por isso. Eu sou o que sou hoje, com todos, né? Eu não sou pior do que eu sou hoje, porque Ele me elegeu. Eu sou crente hoje, eu creio em Cristo, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não porque eu fiz a escolha, mas porque Ele me elegeu. Foi a eleição dEle que me conduziu, que me levou a estar onde eu estou hoje. Não há em mim nada que pudesse predeterminar ou, de alguma forma, induzir a escolha que Deus fez. Por isso que eu acho até que tem gente melhor do que eu, que não foi escolhida. E eu não vou brigar com Deus, porque Deus, por conta de quem Ele não escolheu. Eu sou grato a Ele por ter me escolhido. Todos os dias eu agradeço a Deus. E digo, Deus, eu sei que eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. E se o Senhor me escolheu, o Senhor tem algo especial para fazer na minha vida. E eu acabei me tornando especial também, porque eu fui escolhido. E essa escolha é resultado do amor de Deus, para mim e para com você. Amor que não ficou e não se resumiu a meras palavras, a declarações. Amor que não foi apenas verbalizado, mas o amor que se encarnou, se tornou homem e se ofereceu em sacrifício na cruz por mim e por você. Falar de amor é muito fácil. Fazer declarações de amor é fácil. Escrever sobre amor até é relativamente fácil. Mas a Bíblia mostra que Deus não nos amou de palavras apenas, mas nos amou de fato e de verdade. E Cristo, por nos amar, lá na eternidade, se ofereceu para morrer na cruz no nosso lugar. Fique claro entre nós isso. Jesus não veio ao mundo enganado. Não foi dito para ele, olha, eu quero que tu te encarnes, vá lá, ande no mundo, seja aclamado como meu filho, né, as pessoas vão, né, te olhar e te honrar por ser meu filho. Nada disso foi dito para Jesus. Ao contrário, Jesus veio ao mundo sabendo que ele veio para morrer na cruz do Calvário. Quando no conselho da eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversavam entre si sobre quem viria para morrer na cruz e para pagar o preço da redenção e da salvação daqueles que foram eleitos na eternidade, Jesus se ofereceu, e ele sabia que ele veio ao mundo para cumprir aquele propósito e para morrer na cruz em meu e em seu lugar, para tomar sobre si o meu pecado e o seu pecado. Nada do que aconteceu com Jesus aconteceu por acaso, ou ele foi tomado de surpresa em algum momento da sua vida. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e por amor a mim e a você, ele se ofereceu, veio e pagou o preço da minha redenção, da tua redenção, da minha salvação e da tua salvação. A Bíblia diz que esse amor de Deus, esse mesmo amor de Deus foi derramado em meu coração e em seu coração. Portanto, nós podemos amar a Deus, e é por isso que nós amamos a Deus.
Nós não amamos a Deus porque nós éramos bons ou porque nós tínhamos essa capacidade, era intrínseca nossa. Não, nós amamos a Deus porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e nós podemos amá-lo agora. E como nós temos em nós o amor de Deus derramado em nossos corações, nós podemos amar uns aos outros. Você pode amar o seu irmão, você deve amar o seu irmão. A palavra, a ordem que você ame o seu irmão. Você deve amar inclusive os que te perseguem, os seus inimigos, porque Deus te capacita, te habilita, derramou no teu coração do amor dele, e você pode fazer isso. Por isso, não se pode entender um crente que odeia. Quando o crente diz, eu odeio fulano de tal, aquilo, quando eu ouço uma frase dessa, isso liga um alerta em mim. Porque o crente não pode odiar. Quem odeia é o diabo, é Satanás. O crente foi eleito, alcançado, justificado, salvo, para amar a Deus e amar o seu próximo. Portanto, quando uma pessoa tem ódio de outra, quando uma pessoa odeia outra, quando uma pessoa guarda mágoa, ressentimento, não consegue falar com o outro, olhar nos olhos, se relacionar, alguma coisa está errada com essa pessoa. Ela não compreendeu ainda que ela não foi chamada para odiar, mas ela foi chamada para amar. Amar o próximo, amar o outro, amar a Deus e, por amar a Deus, amar as pessoas que Deus põe na sua vida. É fácil? Não, não é fácil, mas é o mandamento bíblico, é o que Deus ordena que façamos, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações para que nós possamos fazer isso. E aí eu vou para o verso 5 e vou encerrar essa minha palavra hoje à noite. E amor, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Ele nos elegeu, que é a escolha feita desde a eternidade para a salvação, nos predestinou, né? E a ideia de predestinar escolher o destino antecipadamente, né? E diz que nos predestinou para filhos de adoção. Ou seja, ele, desde a eternidade, nos escolheu, nos predestinou para que fôssemos filhos em adoção por Jesus Cristo. E ele diz que nos adotou para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua própria vontade, segundo o seu projeto, segundo os seus planos, segundo a sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu vou falar mais sobre esse verso 6 a partir da próxima semana, mas eu só queria dar um toquezinho nessa expressão aqui, que diz, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vejam bem, gente, qual era a nossa situação antes de nos encontrarmos com Cristo? Qual era a nossa situação? Quem era você? Lá na Bahia tem uma expressão que diz, quem é fulano? Quem é fulano na fila do pão? Quem era você antes de encontrar-se com Cristo? Que importância você tinha? Que valor você tinha? A Bíblia diz que nós não éramos nada. Ao contrário, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia diz ainda mais que nós éramos inimigos de Deus, desagradáveis a Ele. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa vida, nada que nós fazíamos ou éramos, era agradável a Deus.
tudo em nós desagradava a Deus. E ele diz que em Cristo Jesus nós nos tornamos agradáveis a Deus no amado. Agora, Deus se agrada de nós em Cristo Jesus.